Fala, rapaziada, tudo jóia com vocês? Fazer um vídeo aqui sobre captura de liquidez, tá? Que é algo que vocês vêm pedindo bastante. Então vamos trabalhar aqui para vocês entenderem uma lógica inicial, tá? Videozinho simples, tá? Só para vocês entenderem, tá? Questão de espaço ou de gráfico. Vamos pegar aqui e usar o próprio BTC em todos os sentidos, tá? De que modo? Vamos iniciar num tempo gráfico menor e a gente aproveita e dá uma destrinchada em BTC em questão de liquidez. Tá? O que a gente vinha fazendo? O que são pontos que a gente vinha mitigando? Aqui a gente criou uma lateralização anteriormente, tá bom? Que já destrincha de uma forma detalhada para vocês. Criamos um bloco, certo? Toda vez que a gente cria uma estrutura dessa, ó, você percebe que aqui, ó, não teve ordem. E aqui também a gente vinha nivelando, tá? O que a gente fez? Capturamos a liquidez de cima, tá? Quando a gente encontra bases niveladas, a gente sabe que vai ser violado. Aqui a gente fez uma absorção desse movimento e jogou para cá. É um cenário muito parecido com o que a gente teve, tá? Quando a gente coloca aqui diário, vamos pegar aqui, ó, esse movimento daqui, tá? Vamos trabalhar com ele aqui para vocês entenderem. Cadê esse aqui, cotação? 62. Cadê o ETF? Aqui a lateralização. Aqui, ó. O lance do ETF é bem interessante, ó. Isso aqui é o ETF, tá? Você pega essa lateralização, o que você percebe? A gente tem uma base nivelada, tá? De que modo? Aqui, tá? Você consegue perceber que aqui nivelou e aqui também tinha nivelado, tá? Pontos, mesmo fazendo captura, a gente vinha segurando nessa zona. O que isso indica pra gente? Cara, tudo isso aqui é um bloco. Absorveu a ordem superior, tá? Nivelou aqui embaixo, rompemos, drenamos mais um pouco. Mas vamos para o que realmente interessa, tá? Deixa eu colocar aqui no diário e vamos destrinchar essa fase aqui, ó. Quando a gente começa a olhar essa questão de liquidez, vocês têm que ter em mente uma coisa: o mercado se move perante a liquidez. Liquidez que a gente fala é a ordem, tá? Desde preço de liquidação da galera, desde lucro, enfim, tudo isso é convertido como liquidez, tá? Então, cara, quando a gente vê a questão de, pô, tá nivelando o topo, tá tendo muita base igual, muita coisa, a gente pode estar vendo, sim, tá? Uma questão do que, opa, aqui em cima, muita gente deve ter estopado aqui. Inclusive, você vê que ele varre essa ordem, tá? E quando a gente olha esse movimento, até com questão de projeção, a gente meio que identifica isso, tá? Mas aqui, a gente fica de olho no que? Capturou ordem daqui, capturou ordem de baixo. O que ele veio fazendo após isso, tá? De uma estrutura. Você percebe que ele deixa pontos em aberto. Como assim pontos em aberto? Vamos pegar esses pontos de indução, ó. É essa barrinha ignorada aqui que eu falo para vocês, mas ó, quando você coloca no diário, você percebe, cara, isso aqui tudo ficou em aberto. Ele veio para fechar. Quando a gente volta aqui numa hora, a gente percebe, cara, criou uma estrutura, sei lá o quê, mas opa, veio, fechou aqui. Beleza, o que a gente identificou aqui? Uma lateralização e topo. Evidentemente, aqui que a gente fez, viemos caindo, tocamos em ponto de demanda, respiramos o movimento. De que modo? A um topo mais baixo, evidentemente, ele vem para uma captura, tá? O que a gente fez? Absorvemos, fechamos o que ficou em aberto do BTC. Com isso, iniciamos uma captura, viemos, trabalhamos, fizemos um reteste aqui dessa base, ó. O que a gente começa a ficar de olho em um cenário desse, tá? No RSI, tá? Agora, o movimento que a gente já vai estar de olho, isso já aproveitando para destrinchar BTC com vocês, tá? Já ficar de olho aqui, ó, a zeragem de 1 hora se encontra aqui e a de 4 horas se encontra aqui também. Então, a gente está tendo uma confluência muito forte. E percebe que do jeito que esse ativo veio caindo, deixou base para mitigar. De que modo? Isso daqui ficou em aberto, tá? E tem essa daqui do topo, que seria o 102, tá? São as duas regiões que a gente tem para ele vir brigar, tá? Se ele vem até aqui e rejeita, evidentemente é uma tendência maior que a gente tem de continuação de baixa. Se ele vem até o 102 e trabalha em cima agora dessa estrutura, aí a gente pode ver um cenário desse, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam de liquidez, vamos pegar um ativo alternativo aqui agora, sei lá, NIR. Vamos aqui, NIR. Vamos aqui, ó. Quando a gente olha para o diário, vamos trabalhar com isso aqui, ó. Vocês conseguem perceber nitidamente o que seria a liquidez aqui se movendo, tá? De que modo? Criamos uma base de topo, não conseguimos romper.
e deixamos bastante coisa em aberto. O que isso significa para a gente? Opa, vamos vir fechar ponto de controle. Você percebe que ele inicia essa correção sutilmente, caiu, tocou em ponto de demanda, respirou, negou o bloco de cima, aí varreu, aí fez o choque. Beleza. Aqui ele fez uma mudança de característica. Veio fechar o que ficou em aberto, visitou esse ponto aqui, e aqui ele finalizou seu movimento fazendo um choque, tá? O que a gente fez agora? A partir desse momento, virou uma estrutura de lateralização. Você percebe que vem subindo, ó, muita coisa em aberta. Volta para fechar. A partir desse momento, fizemos um fundo duplo, deixamos isso aqui tudo, ó. Querendo ou não, ó, isso aqui tudo estava em aberto, ó. Querendo ou não, desse ponto. Eu quero que vocês percebam, ó, vamos dividir o gráfico em dois, ó. Por exemplo, zona em aberto que tinha, era isso daqui, ó, que você percebe que ele vem preencher, ele continua nessa briga daqui. O que ficou aqui aberto agora? De toda essa zona, a gente tinha deixado isso aqui, tá? Querendo ou não, isso aqui é tudo zona em aberto. Claro que agora a gente vai estar de olho em pontos de controle, fibro, só para vocês entenderem, tá? Puxa pra cá, opa, 0,38, se mostra um movimento forte. Reteste 0,5, é um pouquinho mais abaixo, mas continua sendo uma base forte. Então, a partir desse momento, a gente fica de olho em questões de zona em aberta, tá? Vou pegar outra aqui, Sol, por exemplo, um ativo que trabalhou muito bem, ó. Você consegue perceber a questão dessa captura, desse ponto, que rolou. Quando você olha aqui, ó, 4 horas, você vê ela trabalhando nitidamente, tá? De que modo? O que é a liquidez que a gente tem aberto em Sol? Isso daqui agora, tá? Dos 240 a 270, até essa zona aqui, ó. Isso aqui tá tudo em aberto, para ele voltar e respirar, tá, senhores? Claro, agora que a gente chegou em ponto de nivelar a liquidação, isso aqui, ó, a gente percebe esses fundos trabalhando iguais. O que rolou aqui de todo o movimento? Criamos essa lateralização, rompemos, voltamos para ponto de migração, opa, fizemos choque. Mudança de característica. A partir desse momento, a gente veio para fechar uma estrutura, não conseguiu, retornou. Finalizamos com o boss. A partir desse momento, tentamos fazer um rompimento daqui e não conseguimos, tá? Nivelamos o topo. O que a gente fez? Uma A, B, C, D. E agora a gente finalizou numa E, fechando toda essa liquidez que tinha aberto. Evidentemente, isso aqui tudo é um movimento de A no diário, tá? Resumindo, ABCDE é um movimento maior no diário. O que a gente pode ver? Um movimento fazendo assim e, dependendo do cenário, algo assim, tá? Aí sim, vim romper e tal. Agora, depois que a gente zerou 4 horas, a gente começa a ficar de olho em exaustão menores, tipo 1 hora, para vir reverter, ver o que pode fazer e a gente seguir. Mas aqui vocês já conseguiram entender o que seria a questão de liquidez em aberto e o que são, tá? São bases de liquidações. Então, cara, você viu o preço nivelado, não conseguiu romper? Entenda, ele vai vir para mitigação de baixo, tá? Captura de um lado para jogar para o outro, entendeu? Se ele captura aqui em cima primeiro, era uma porrada muito maior para ele vir fazer uma estrutura. Desse modo, ele caiu, veio deixando liquidez, veio fazendo uma estrutura que a gente pode vir e reverter. Senhores, caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo, tá? Algo que você acha que tem que trabalhar, que eu venho e faço a parte 2. Valeu!